Vizinhos furiosos descobriram que o helicóptero que perturbava seu sono pertencia ao corpo de bombeiros. Quando a verdade veio à tona, a comandante enfrentou hostilidade e rejeição no próprio lar. Uma emergência inesperada transformou tudo, revelando o verdadeiro significado de comunidade e heroísmo. Uma história de julgamentos, precipitados e redenção que vai emocionar você. Prepare-se para questionar suas próprias atitudes. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Você já teve vontade de jogar uma bomba d'água em alguém? Eu tenho, literalmente, todos os dias. Principalmente quando me olham como se eu fosse a vilã do apocalipse só porque faço o meu trabalho. E que trabalho, minha senhora? Salvar vidas. Mas aparentemente isso não importa quando você acorda os outros às 3 da manhã, não é mesmo? Fala sério. Eu nunca imaginei que meu helicóptero seria mais odiado no condomínio do que aquele cara do 302 que toca saxofone desafinado às 22 horas. A diferença? Eu salvo pessoas. Ele apenas assassina Mozart todas as noites. Bem-vindos ao meu inferno pessoal. Um condomínio chamado Bela Vista, que de bela só tem a vista dos olhares tortos que recebo toda manhã. Tenho 35 anos. Sou comandante do Corpo de Bombeiros. E até 6 meses atrás, achava que meu maior desafio era coordenar resgates em situações extremas. Inocente. Realmente inocente. Nenhum incêndio é tão ardente quanto a língua da dona Odete, nossa síndica, quando ela resolve colocar lenha na fogueira da discórdia. Tudo começou quando decidi me mudar para cá. Sabe quando você pensa, vou morar num lugar tranquilo, perto da natureza, onde posso relaxar depois de dias exaustivos? Pois é, grande engano. Cheguei aqui num dia de tempestade, daquelas típicas da região serrana, com direito a raios, trovões e todo esse teatro climático que parece anunciar que algo dará errado. E deu. A mudança mal tinha começado quando meu rádio apitou. Emergência. Um idoso preso em casa com água pela cintura numa área de risco. Larguei tudo. E quando digo tudo, estou falando literalmente de caixas bloqueando metade do corredor, do andar, e saí correndo. O que eu poderia fazer? Dizer desculpe, senhor, que está se afogando, estou organizando minha coleção de suculentas. Quando voltei, 10 horas depois, encharcada e exausta, encontrei um bilhetinho rosa grudado na minha porta, escrito à mão, com aquela caligrafia perfeita e passivo-agressiva que só senhoras de certa idade conseguem dominar. Atenção! As áreas comuns não são extensão do seu apartamento. Favor retirar seus pertences imediatamente. Atenciosamente, a síndica. Atenciosamente? Sério? O único atenciosamente ali era a falta de atenção para o fato de que eu poderia, sei lá, estar salvando uma vida. E sabem o que é pior? Naquele momento, eu nem imaginava que aquele bilhetinho rosa era apenas o prelúdio da sinfonia de horrores que estava por vir. Nos primeiros dias tentei manter um perfil baixo. Juro que tentei. Organizei meu apartamento, sorri para os vizinhos no elevador, aquele sorriso amarelo que você dá quando quer dizer, por favor, não me odeie. E até pensei em fazer um bolo para a tal síndica. Bolo? Eu que mal sei diferenciar farinha de trigo de maisena. Mas estava disposta a tentar, entende? Foi quando recebi o aviso sobre a primeira reunião de condomínio. Pensei, perfeito, vou me apresentar, explicar meu trabalho, criar vínculos. Só doce ilusão. Entrei na sala de reuniões do prédio, onde umas 20 pessoas estavam sentadas em cadeiras de plástico dispostas em círculo, como se fosse uma sessão de terapia em grupo. E era mesmo, só que o único problema ali era eu. Mal abri a boca para dizer oi, sou a nova moradora do 507, e a dona Odete, aquela mesma do bilhetinho, me cortou com a sutileza de um machado. Então você é a dona do barulho infernal que tem acordado todo mundo às 3 da manhã? Silêncio. Daqueles pesados, sabe? 20 pares de olhos me fuzilando como se eu tivesse confessado um crime hediondo. Engoli seco. Na verdade, não sou dona do barulho. Sou comandante do Corpo de Bombeiros e... não nos interessa seu cargo, querida. Nos interessa nosso sono. Querida? Querida. Nada naquele tom indicava qualquer tipo de afeto. Era mais um querida, do tipo, quero que você suma daqui.
O helicóptero é necessário para operações de resgate. E outro corte. Dessa vez, do seu Osvaldo, um senhor de seus 70 anos que, pelo que entendi depois, era o porta-voz oficioso das reclamações. Olha, moça, entendemos que seu trabalho é importante, mas não poderia estacionar esse troço em outro lugar? Tem gente aqui que toma remédio para dormir e mesmo assim acorda com esse barulho. Estacionar? Estacionar? Como se o helicóptero fosse um Fusca que eu pudesse deixar na garagem do prédio ao lado. Respirei fundo, técnica que aprendi no treinamento para situações de estresse. Não funcionou. Senhor, não é como se eu pudesse escolher onde. As emergências acontecem. O helicóptero vai para onde há pessoas precisando de socorro. Foi quando Dona Neide, do 201, uma senhora que depois descobri ter a incrível habilidade de reclamar de absolutamente tudo, desde a cor do céu até a textura do pão da padaria, soltou a pérola. E por que essas emergências sempre acontecem de madrugada? Não podem ser agendadas para um horário comercial. Juro, ela realmente perguntou isso, como se eu tivesse controle sobre quando um barranco vai deslizar ou quando alguém vai ter um ataque cardíaco no topo de uma montanha. Desculpe, senhor. Infartando? Poderia adiar seu infarto para depois das 9 horas? É que meus vizinhos precisam dormir. E assim foi minha calorosa recepção. Saí daquela reunião rotulada como a vizinha problema, a inconveniente, a perturbadora do sono alheio. E o pior, nem tive chance de explicar direito. As reclamações eram tantas e tão altas que minha voz sumiu no meio daquela tempestade de indignação. Nos dias seguintes comecei a notar as consequências. No elevador, as pessoas paravam de conversar quando eu entrava. No estacionamento, recebia olhares tortos. Na portaria, o seu Zé, que sorria para todo mundo, perdia misteriosamente os músculos faciais quando me via. A gota d'água veio na semana seguinte, quando descobri que tinham feito uma reclamação formal ao Corpo de Bombeiros. Sim, uma carta oficial assinada por quase todos os moradores, enviada ao meu superior, reclamando do uso indevido e perturbador do helicóptero e questionando se era realmente necessário que eu, especificamente, pilotasse em operações noturnas. Quase perdi meu posto recém-conquistado por causa disso. Tive que explicar ao comandante-geral que não, eu não estava usando o helicóptero para passeios noturnos ou para assustar pombos. Estava, pasmem, fazendo meu trabalho. E então veio o domingo, do almoço comunitário. Uma tradição do condomínio que Dona Odete fez questão de me informar, com um sorriso que não chegava aos olhos. Todos trazem um prato típico. É uma oportunidade para se integrar. Se quiser participar, claro. Aquele "se quiser" carregava o peso implícito de "você é obrigada a vir se não quiser piorar ainda mais sua situação". Decidi aceitar o desafio. Passei a noite inteira preparando um feijão tropeiro que minha avó me ensinou. E olha que eu não sou dessas que cozinha. Meu relacionamento com o fogão é do tipo, nos vemos de vez em quando, sem compromisso. Cheguei ao salão de festas carregando uma panela enorme, sorrindo como se estivesse completamente à vontade. Não estava. E coloquei minha obra-prima na mesa, entre uma torta de frango que parecia saída de revista e um arroz carreteiro que dava água na boca só de olhar. Nossa, você cozinhou mesmo? Achei que bombeiros só comiam miojo. Dona Neide, é claro, com seu tato habitual. Surpreendentemente, conseguimos operar um fogão sem colocar fogo no quartel, respondi, tentando soar bem-humorada, forçando uma risada que soou mais como um latido nervoso. Por um momento, achei que as coisas estavam melhorando. As pessoas pelo menos fingiam interesse quando comentei sobre a receita da minha avó. Seu Osvaldo até experimentou e disse que não estava ruim, o que vindo dele equivalia a uma estrela Michelin. E então, no exato momento em que Dona Odete se preparava para servir seu pudim, que segundo todos ali era lendário, aconteceu. Meu pager tocou. Aquele bip inconfundível que significa uma coisa: alguém precisa de mim agora. Me levantei num pulo, esbarrando na mesa. E aí, como em câmera lenta, vi o pudim de Dona Odete, seu orgulho e alegria, sua obra-prima culinária, deslizar majestosamente pelo tampo e cair no chão com um ploft úmido. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar,
Com faca. Uma faca que Dona Odete provavelmente gostaria de usar em mim naquele momento. Eu sinto muito. Emergência, balbuciei, já correndo para a saída. Claro que é uma emergência. Sempre é, não é mesmo? A voz dela gelada, como o pudim agora espalhado pelo piso. Saí dali com o som das risadinhas e comentários nada sutis atrás de mim. Lá vai a destruidora de pudim salvar o mundo de novo. Muito engraçado. Hilariante mesmo. Principalmente porque a tal emergência era um incêndio florestal que ameaçava engolir 3 comunidades. Quando voltei, 18 horas depois, coberta de fuligem e com cheiro de fumaça até na alma, encontrei outro bilhetinho na porta. O custo da limpeza do salão será cobrado na sua próxima taxa de condomínio. Atenciosamente, a síndica. Atenciosamente. De novo. Comecei a suspeitar que essa palavra não significava o que Dona Odete pensava que significava. As semanas seguintes foram um exercício de evitação mútua. Eu evitava as áreas comuns. Eles evitavam falar comigo diretamente, embora não tivessem problema algum em falar sobre mim em voz alta quando eu passava. E então, numa terça-feira qualquer, estava eu no meu dia de folga, sim. Temos dias de folga, não somos robôs, surpreendente, eu sei. Tentando assistir a uma série e fingir que tinha uma vida normal quando ouvi gritos no corredor. Fogo! Socorro! Meu corpo reagiu antes do cérebro. Em segundos, estava no corredor, seguindo a fumaça até sua origem. O apartamento 202. Justamente o apartamento da Dona Aparecida, a vizinha idosa que mais reclamava do barulho do helicóptero. Não pensei 2 vezes. Arrombei a porta. Técnicas de arrombamento são parte do treinamento básico, caso estejam se perguntando. E encontrei Dona Aparecida em pânico, enquanto sua cortina ardia em chamas, rapidamente se espalhando para o sofá. "Fique abaixada!" gritei, empurrando-a gentilmente para o chão, onde o ar estava mais respirável. Peguei o extintor do corredor e comecei a combater o fogo, enquanto gritava instruções para os curiosos que já se aglomeravam na porta. Quando os outros bombeiros chegaram, chamados por algum vizinho, o fogo já estava controlado. Dona Aparecida, em choque, mas ilesa, segurava minha mão com força. Você salvou minha vida", ela murmurou, os olhos lacrimejantes, talvez pela fumaça, talvez pela emoção. "É o meu trabalho, Dona Aparecida." Sorri, exausta, mas aliviada. Foi a primeira vez que alguém no condomínio olhou para mim e realmente me viu. Não como a inconveniente do helicóptero, mas como alguém que estava ali para ajudar. Nos dias seguintes, notei uma leve mudança. Dona Aparecida agora sorria quando me via. Deixou até um potinho de doce de abóbora na minha porta, com um bilhetinho dizendo obrigada. Sem, atenciosamente, só um agradecimento sincero. Alguns outros vizinhos começaram a me cumprimentar com acenos tímidos. Um ou outro até parava para trocar 2 palavras no elevador. Pequenas vitórias, pensei. Talvez, só talvez, as coisas começassem a melhorar. E realmente parecia que sim, até o maldito festival anual da cidade. Um evento que, pelo que entendi, era o acontecimento do ano naquela comunidade. Música, dança, comida típica, artesanato local. Cada condomínio da região montava um estande para mostrar seu orgulho comunitário. Palavras de Dona Odete, não minhas. Num impulso de otimismo, ou insanidade, ainda não decidi, me ofereci como voluntária para ajudar a organizar o estande do Bela Vista. Afinal, organização é comigo mesma. Se sei comandar operações de resgate em áreas de difícil acesso, montar uma barraquinha de comida típica não poderia ser tão difícil, certo? Errado. Oh, tão errado. Primeiro, porque não contava com o comitê do festival, leia-se, Dona Odete e suas amigas, questionando cada uma das minhas sugestões. Segundo, porque no dia da montagem fui chamada para uma emergência e tive que sair correndo, deixando metade do trabalho por fazer. E terceiro, e mais desastroso, porque durante o próprio festival, quando estava tudo finalmente pronto, e eu começava a pensar que talvez, só talvez, tivesse conseguido me redimir, aconteceu. O helicóptero. Sim, aquele helicóptero, sobrevoando o festival como parte de uma demonstração planejada de resgate. Uma exibição que eu sabia que ia acontecer, claro,
mas que esqueci completamente de mencionar aos vizinhos. A cena foi surreal. O barulho das hélices sobrepondo a música, as pessoas olhando para cima, apontando, e então, todos os olhares se voltando para mim, acusadores, como se eu tivesse trazido o helicóptero propositalmente para arruinar o festival, como se eu tivesse algum tipo de controle remoto do inferno que acionava aquela máquina só para perturbar a paz. Você sabia disso, não sabia? Dona Odete, obviamente, liderando o coro de indignação. Sim, mas... E não nos avisou? Deixou que estragassem nosso estande, nosso festival? Como explicar que entre coordenar um resgate real na manhã daquele mesmo dia e me preocupar com o festival, o segundo simplesmente escapou da minha mente? Eu sinto muito. Esqueci de avisar que haveria uma demonstração, mas não é como se estivesse estragando o festival. É uma apresentação oficial, parte do programa. Ah, claro, e por coincidência é justamente o seu helicóptero, não é? Não é o meu helicóptero, é do Corpo de Bombeiros e... Não nos interessa, você está fazendo isso de propósito, exibindo seu brinquedinho barulhento só para nos provocar. Brinquedinho, um Eurocopter AS-350, equipado com guincho de resgate, sistema de combate a incêndios e equipamento médico de emergência. Um brinquedinho que custava mais que o condomínio inteiro e que já tinha salvado centenas de vidas, incluindo potencialmente a dela caso precisasse um dia. Foi quando uma voz se ergueu na multidão, calma, firme, autoritária, de um jeito que apenas décadas em sala de aula podem lapidar. Já chega, Odete. Você está sendo injusta e sabe disso. Dona Helena, a professora aposentada do 405, uma senhora de seus 70 anos, cabelos brancos sempre impecavelmente arrumados, óculos de armação colorida no rosto marcado pelo tempo e pelo sorriso. Nunca tínhamos conversado muito além de bom dia e boa tarde, mas ali estava ela, se posicionando ao meu lado. Injusta? Ela que está perturbando nossa paz há meses, Helena. Ela está salvando vidas há meses, isso sim. Ou você se esqueceu de como os bombeiros resgataram seu neto quando ele se perdeu na trilha no ano passado? Silêncio. Dona Odete abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. E você, Osvaldo? Esqueceu quem tirou sua esposa daquele carro quando a estrada cedeu na chuva de 2019? Outro silêncio. E você, Aparecida? Vai negar que estaria morta se não fosse por ela semana passada? Um por um, Dona Helena foi lembrando a todos ali de momentos em que o Corpo de Bombeiros, aquele mesmo dos helicópteros barulhentos, tinha feito a diferença em suas vidas. Foi a primeira vez que vi Dona Odete sem palavras. Não durou muito, é claro. Ela resmungou algo sobre ainda assim poderia nos avisar e saiu pisando duro, levando consigo a nuvem de indignação. Depois disso, Dona Helena se tornou minha aliada inesperada. Descobri que ela tinha sido resgatada de uma situação de emergência anos antes. Um acidente na estrada, durante uma tempestade, quando o único acesso possível era por helicóptero. Eu sei o que é ver aquela máquina chegando quando você perdeu toda a esperança. Ela me disse um dia, tomando café na minha cozinha, ainda meio bagunçada. É o som mais bonito do mundo. Com sua ajuda, comecei a planejar uma forma de mostrar aos vizinhos a importância do meu trabalho. Não para me gabar, mas para que entendessem por que aquele barulho às vezes era necessário. A oportunidade veio mais cedo do que esperávamos, mas da pior forma possível. A seca que atingiu a região naquele mês foi a pior em décadas. Os dias se arrastavam quentes e poeirentos, o céu de um azul impiedoso, sem nuvens, sem promessa de alívio. No condomínio, o problema se materializou de forma inesperada. O sistema de abastecimento de água começou a falhar. Primeiro a pressão caiu. Depois começaram os períodos sem água nenhuma. A tensão crescia junto com a temperatura. As reclamações, agora não direcionadas a mim, pelo menos, se multiplicavam. Numa tarde particularmente quente, quando a situação já estava insustentável, decidi dar uma olhada no sistema. Não era exatamente minha área de especialidade, mas anos lidando com equipamentos de emergência te dão um certo conhecimento sobre como as coisas funcionam. Descobri que o problema não era apenas a falta de água na rede municipal, mas um defeito na bomba de pressurização do prédio, agravado por alguns vazamentos no sistema.
Com a ajuda de alguns moradores, que surpreendentemente se voluntariaram quando souberam que eu estava tentando resolver a situação, improvisamos uma solução temporária. Não era perfeito, mas permitia que todos tivessem água por algumas horas diárias, alternando entre os andares até que o reparo definitivo pudesse ser feito. Vi admiração nos olhos de alguns. Ouvi agradecimentos relutantes de outros. Dona Odete limitou-se a um aceno rígido de cabeça, o que, vindo dela, equivalia quase a uma medalha de honra. Um pequeno progresso, pensei. Talvez, só talvez estivesse, começando a ser aceita não apenas como a louca do helicóptero, mas como alguém que podia contribuir para a comunidade. E então o impensável aconteceu. A chuva, quando finalmente veio, não foi um alívio, mas uma catástrofe. Após meses de seca, o solo endurecido não absorvia a água, que escorria formando enxurradas devastadoras. Em poucas horas, a cidade estava debaixo d'água. O Bela Vista, construído em área elevada, foi poupado do pior. Mas o restante da cidade não teve a mesma sorte. As chamadas de emergência não paravam de chegar. Todas as equipes foram mobilizadas, incluindo, é claro, o helicóptero. Mal tive tempo de avisar alguém no condomínio. Passei dias inteiros no ar, resgatando pessoas de telhados, levando suprimentos a áreas isoladas, transportando doentes e feridos. Voltava ao quartel apenas para reabastecer e seguir novamente. No terceiro dia da enchente, quando finalmente tive algumas horas de descanso, voltei ao condomínio para tomar um banho quente e possivelmente dormir 2 horas antes de retornar ao trabalho. Estava tão exausta que mal registrei os olhares que recebia no saguão. Foi só quando cheguei ao meu andar que percebi. As pessoas não estavam me olhando com irritação. Estavam me olhando com respeito. Uma senhora que eu mal conhecia, do Kansas 2, parou para me dizer: "Vimos você na TV, resgatando aquela família do telhado. Foi incrível." Um senhor no elevador comentou: "Meu sobrinho mora naquele bairro que você ajudou a evacuar. Ele disse que vocês salvaram muita gente." E na minha porta, em vez dos habituais bilhetinhos de reclamação, havia uma cesta. Pão caseiro, algumas frutas, um pote de sopa ainda morna e um bilhete. "Para manter suas forças. Estamos orgulhosos de você. Seus vizinhos do Bela Vista." Chorei. Ali mesmo no corredor como uma criança. De exaustão, de alívio, de surpresa. Tinha passado tanto tempo tentando provar meu valor para aquelas pessoas que não esperava esse gesto. Não naquele momento, não daquela forma. Mas a verdadeira surpresa veio no dia seguinte. Quando voltei ao quartel, descobri que o condomínio, sim, o Bela Vista, havia se oferecido como ponto de apoio para as operações de resgate. A área da piscina, que ficava na parte mais alta do terreno, seria usada como base para o helicóptero. Aquele helicóptero, o mesmo que perturbava o sono e arruinava a paz, agora era bem-vindo, necessário, fundamental. Quando pousamos lá, pela primeira vez, esperava encontrar apenas a equipe técnica. Em vez disso, havia uma pequena multidão. Moradores que se voluntariaram para ajudar, organizando suprimentos, preparando alimentos para as equipes de resgate, fazendo o que podiam. E lá estava Dona Odete, supervisionando tudo com a mesma eficiência, implacável, com que antes organizava suas reclamações. Quando desci do helicóptero, ela se aproximou. Por um momento achei que ia receber alguma crítica sobre como eu tinha pousado ou o quanto de poeira tinha levantado. Em vez disso, ela estendeu a mão. "Bom trabalho, comandante." Aquelas 3 palavras valiam mais que qualquer discurso elaborado. Nas semanas seguintes, enquanto a cidade se recuperava lentamente, vi uma transformação no condomínio. As pessoas não apenas toleravam minha presença, elas a buscavam. Perguntavam sobre meu trabalho, sobre como podiam ajudar, sobre o que eu precisava. O helicóptero, que antes era visto como um intruso barulhento, agora era motivo de orgulho. Quando sobrevoava o prédio, as pessoas saíam nas varandas para acenar. Alguns até tiravam fotos. E então, quando tudo parecia finalmente se encaminhar para um final feliz, Dona Odete jogou seu último trunfo. Convocou uma assembleia extraordinária para discutir regulamentos sobre operações aéreas nas proximidades do condomínio.
Meu coração afundou. Depois de tudo, depois de ver o trabalho que fazíamos, depois de participar desse trabalho, ela ainda queria me proibir de pousar o helicóptero ali? A reunião foi marcada para um domingo à tarde. O salão de festas estava lotado. Mais gente do que eu jamais tinha visto em qualquer reunião anterior. Dona Odete, em seu lugar habitual à frente de todos, com prancheta em mãos e expressão séria. Esta reunião foi convocada para discutir a proposta de regulamentação sobre operações aéreas nas proximidades do nosso condomínio. Ela começou, formal como sempre. Como todos sabem, recentemente tivemos uma situação extraordinária que exigiu medidas extraordinárias. No entanto, agora que a situação está normalizada, precisamos estabelecer regras claras. Senti meu rosto queimar. Ali vinha, pensei, a proibição disfarçada de regulamentação. Segundo os regulamentos municipais, ela continuou, ajustando os óculos para ler um documento oficial. É vedado o pouso de aeronaves em áreas residenciais sem autorização específica, exceto em situações de emergência. Abri a boca para protestar, mas Dona Helena, sentada ao meu lado, segurou meu braço, sinalizando para que eu esperasse. Foi quando tive uma ideia. Se Dona Odete queria jogar com regulamentos, eu também podia. Pedi a palavra. Antes de votarmos, qualquer coisa, falei tentando manter a voz firme. Gostaria de convidar todos para conhecerem o quartel dos bombeiros, para verem como funciona nosso trabalho, como tomamos decisões sobre quando e onde usar o helicóptero. Acho que todos merecem entender completamente antes de decidir. Para minha surpresa, Dona Odete concordou. Acho justo. Vamos adiar a votação até depois dessa visita. No dia marcado, quase todos os moradores compareceram. Mostrei a eles os equipamentos, expliquei os protocolos, deixei que vissem a sala de operações onde as decisões eram tomadas. Apresentei meus colegas que contaram histórias de resgates bem-sucedidos e alguns que não foram, mostrando o peso real do nosso trabalho. Vi olhos se arregalarem quando expliquei que muitas vezes dormia no quartel após turnos longos para estar disponível em caso de novas emergências, o que explicava minha ausência frequente no condomínio e talvez porque parecia sempre que o helicóptero me seguia. O momento mais tocante veio quando Dona Helena pediu para falar. Com a voz embargada, ela contou sua própria história de resgate anos antes. Como tinha perdido a esperança, presa num carro parcialmente submerso, até ouvir o barulho das hélices. Aquele som que muitos de vocês consideram um incômodo, para mim foi a diferença entre vida e morte. Ela concluiu, enxugando discretamente uma lágrima. Então, antes de reclamarmos, talvez devêssemos nos perguntar, e se fosse conosco? E se fôssemos nós precisando ouvir aquele? Barulho no meio da noite? O silêncio que se seguiu foi profundo, reflexivo. Vi pessoas trocando olhares, assentindo levemente, repensando. Na votação que aconteceu na semana seguinte, o clima era completamente diferente da tensão que eu esperava. Dona Odete se posicionou à frente, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Antes de iniciarmos a votação sobre a regulamentação proposta, ela anunciou, surpreendendo a todos, gostaria de dar a palavra a uma pessoa que pediu para falar. Uma jovem que eu não conhecia se levantou. Mais tarde descobri que era a filha de Dona Odete, estudante de medicina, que estava visitando a mãe naquele fim de semana. Boa tarde a todos. Ela começou visivelmente nervosa. Muitos de vocês não me conhecem, mas minha mãe mora aqui há anos. Estou no último ano de medicina e vim dizer uma coisa. Escolhi minha carreira depois de ver o trabalho dos bombeiros. Ela fez uma pausa, os olhos brilhantes de emoção contida. Quando eu tinha 15 anos, um amigo meu sofreu um acidente grave durante uma trilha. Foi resgatado por helicóptero. Eu vi de perto o que aqueles profissionais fizeram, a diferença a que fizeram, e decidi que queria fazer o mesmo por outras pessoas. Olhou diretamente para mim. Ver o trabalho da comandante durante as enchentes me lembrou por que escolhi esse caminho. E acho que todos vocês também se lembraram de algo importante. Que aquele barulho no meio da noite significa que alguém está sendo salvo. Dona Odete, pela primeira vez desde que a conheci, parecia sem sua armadura habitual de eficiência implacável. Havia orgulho em seus olhos quando olhava para a filha, e algo mais quando olhou para mim. Respeito.
Considerando tudo o que vimos e ouvimos, ela disse, voltando ao seu tom formal, mas sem a dureza habitual. Estou retirando a proposta de regulamentação. Em vez disso, proponho que criemos um sistema de comunicação para que os moradores sejam avisados, quando possível, sobre operações noturnas. E também, acrescentou com um pequeno sorriso, que consideremos a comandante como um recurso valioso para nosso condomínio, não como um problema. A proposta foi aprovada por unanimidade. E enquanto as pessoas aplaudiam, sim, aplaudiam, percebi que tinha finalmente encontrado meu lugar naquela comunidade. Nas semanas seguintes, o condomínio se transformou. Os moradores criaram um grupo no WhatsApp onde eu podia avisar sobre operações programadas. Alguns até organizaram um sistema de apoio, preparando refeições para mim nos dias de emergências prolongadas. E o mais surpreendente, Dona Odete tomou para si a tarefa de explicar aos novos moradores sobre o helicóptero. "Percy, temos uma comandante dos bombeiros morando aqui", ela dizia, com um orgulho que nunca imaginei ouvir em sua voz. "Às vezes o helicóptero faz barulho, mas é um pequeno preço a pagar por termos nossa própria heroína." Heroína. Eu nunca me vi assim. Só faço meu trabalho, como qualquer um. Mas confesso que era bom, depois de tanto conflito, sentir que tinha encontrado aceitação. A verdadeira celebração veio na festa junina tradicional do condomínio. O pátio decorado com bandeirinhas coloridas, uma fogueira controlada, sob minha supervisão, é claro, música, comida típica e aquela atmosfera de comunidade que eu tanto buscava desde que me mudei. Estava conversando com alguns vizinhos quando Dona Odete subiu no pequeno palco improvisado. Pediu silêncio e então, para meu completo espanto, chamou meu nome. Confusa, subi até lá, imaginando se tinha feito algo errado. Talvez a fogueira estivesse grande demais, ou estavam incomodados com a sirene do caminhão de bombeiros que alguns colegas trouxeram para as crianças conhecerem. Em vez de uma reclamação, recebi uma caixa. Dentro dela, protetores auriculares personalizados para todos os moradores, com o logotipo do Corpo de Bombeiros estampado. "Para que possamos dormir tranquilos sabendo que você está fazendo o que precisa ser feito", explicou Dona Odete, com um sorriso que pela primeira vez chegava aos olhos. "E para você não se preocupar mais conosco quando estiver salvando vidas." Foi naquele momento que percebi. Comunidade não é um lugar sem conflitos. É um lugar onde os conflitos podem ser resolvidos, onde as pessoas podem crescer juntas, já aprender umas com as outras. Algumas semanas depois, voltei de uma operação particularly difícil, um resgate numa área de deslizamento que durou mais de 24 horas. Estava exausta, dolorida, querendo apenas um banho quente e minha cama. Quando abri a porta do meu apartamento, encontrei algo inesperado. Minha despensa estava abastecida com comidas caseiras, pães, doces, uma lasanha ainda morna no forno, e um bilhete na mesa da cozinha, com aquela caligrafia perfeita que eu já conhecia tão bem. "Para nossa heroína do barulho. Descanse bem, você merece. Atenciosamente, Odete." Atenciosamente. Dessa vez, a palavra significava exatamente o que deveria significar. 6 meses depois daquela tempestade que marcou minha chegada, olho pela janela do meu apartamento e vejo o condomínio Bela Vista de forma completamente diferente. Não é apenas um lugar para morar, é um lar, com todas as suas imperfeições, conflitos e reconciliações. Ainda piloto o helicóptero em operações noturnas. Ainda acordo pessoas às 3 da manhã. Mas agora, quando sobrevoo o prédio, às vezes vejo luzes se acendendo nas janelas, não em irritação, mas em reconhecimento. Um pequeno aceno, um gesto de "estamos com você". E aprendi algo crucial, que equilíbrio não significa escolher entre o trabalho e a vida pessoal, mas encontrar formas de integrar os dois. Que pedir ajuda não é fraqueza, mas uma forma de fortalecer laços. O condomínio, por sua vez, aprendeu a ver além do incômodo imediato, a enxergar o propósito maior por trás do barulho, a julgar menos e compreender mais. E quanto ao helicóptero, ele continua sendo barulhento. Continua acordando pessoas no meio da noite. Mas agora, quando os moradores ouvem o som das hélices cortando o silêncio da madrugada,
Muitos sorriem em meio ao sono interrompido. Lá vai nossa comandante, dizem, voltando a se ajeitar na cama. Lá vai ela salvar mais uma vida. E isso, minha senhora, faz todo o barulho valer a pena.